Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre os poríferos. Como vocês podem notar, nós temos a imagem aí do Bob Esponja, que é uma esponja do mar, portanto ele está inserido nessa classificação de poríferos. Nós vamos entender um pouquinho dessa classificação e das suas principais características. Para começar, precisamos saber que os poríferos são animais extremamente simples e que apresentam como sua principal característica a presença de poros por todo o seu corpo. O ambiente natural dos poríferos são ambientes aquáticos, tanto seja de água doce ou salgada, são popularmente chamadas de esponjas e, no passado, eram classificados junto às plantas. Isso devido a algumas de suas características, como por exemplo, eles não possuem órgãos nem tecidos verdadeiros, as suas células apresentam um grau considerável de independência uma das outras, são animais sésseis, ou seja, eles não se locomovem por vontade própria, eles têm ausência de sistema nervoso e órgãos sensitivos. Isso fazia com que os estudiosos mais antigos, como Aristóteles e Plínio, os classificassem junto às plantas. Bom, quando essa classificação mudou? Quando foi possível evidenciar que existia um fluxo interno de água nos poríferos, e esse fluxo interno era responsável por trazer alimento e oxigênio às esponjas e também por retirar os seus dejetos. Atualmente, os poríferos são classificados como um grupo próximo aos animais, tendo seus corpos constituídos por uma massa de células que vão ocupar uma matriz gelatinosa esponjosa, que é enriquecida pela presença de espículas que podem ser constituídas seja por carbonato de cálcio, colágeno e silícia. Eles apresentam três principais formas corpóreas, e essas formas corpóreas são responsáveis por classificá-la de três maneiras: as asconoides, ciconoides e leuconoides. E a diferença entre esses grupos está nos sistemas de canais internos que elas vão apresentar. Como eu falei, as asconoides, ciconoides e leuconoides. Bom, o tipo mais simples são as asconoides, e é por ela que nós vamos começar a falar sobre as estruturas principais das esponjas. Elas possuem um formato cilíndrico e repleto de poros que vão se abrir para uma cavidade central, chamada átrio, que é esta aqui. Elas vão possuir também, no topo dessa cavidade do corpo deste animal, uma abertura que é chamada de ósculo, por onde a água sai, junto aí com o produto da respiração celular e os dejetos do animal. O tipo ciconoide possui uma complexidade intermediária que tem dobras nas paredes do seu corpo. O tipo mais complexo é o leuconoide, que possui uma quantidade muito maior de dobras em relação às conoides e ciconoides, e neste tipo o átrio ou é reduzido ou quase não está presente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reprodução deste grupo. Bom, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Quando é assexuada, o tipo mais comum é por brotamento, como está registrado aí na imagem. O que ocorre é que uma primeira esponja ou esponja-mãe começa a produzir e ter um crescimento aqui de uma esponja filha, de uma outra esponja, que nós chamamos de broto. Ela vai crescendo ao longo do tempo até que ela se destaque aqui da esponja-mãe e se torna uma nova esponja e vive independentemente dessa primeira esponja ou esponja-mãe. E ela vai crescer e se tornar uma esponja seguindo o modelo da sua esponja-mãe. Outra maneira de reprodução assexuada é chamada gemulação. Esse tipo ocorre quando a esponja está presente em um ambiente aquático que pode secar. Então, é um ambiente instável para sua sobrevivência. Nesse caso, as gêmulas elas são constituídas por amebócitos, que eles ficam protegidos por uma camada de espongina e espículas. E aí, quando ocorre a morte da esponja-mãe,
As gêmeas permanecem no estado dormente até que o ambiente seja favorável à sua sobrevivência, e aí elas germinam, formando assim umas novas esponjas. Para a reprodução sexual, nós temos a participação dos gametas, ou seja, células sexuais masculina e feminina, e o zigoto formado aí pela fecundação pela união dos gametas fica retido até que surja a formação de uma larva ciliar denominada parínculo, surgindo assim uma nova esponja. Bom, a importância das esponjas, portanto, como elas eram classificadas como plantas e atualmente como um grupo próximo aos animais, muitas pessoas reduzem a utilidade das esponjas para a higiene pessoal. Isso mais antigamente, quando as esponjas eram usadas no banho, né? Como a maior parte das esponjas de banho hoje são sintéticas, as esponjas dos poríferos perderam essa função. Mas o que pouco se sabe é que as esponjas são utilizadas aí para as pesquisas no desenvolvimento do melhoramento do sistema imunológico, para tratamento de doenças como câncer e AIDS. Além de ter sua importância também ecológica, porque participa da cadeia alimentar, abriga várias espécies de animais aquáticos, então ela tem um valor tanto ecológico quanto econômico, também para a saúde coletiva e no desenvolvimento da fabricação de medicamentos. Por hoje é só, espero que tenham compreendido. Até mais, pessoal!